Meus queridos, abram as Bíblias de vocês, por gentileza, em João capítulo 3, Evangelho de João. Texto muito conhecido. Nós leremos o verso 5, João capítulo 3, verso 5, diz a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, por tua palavra e pelo quanto ela fala aos nossos corações. Capacita-nos a interiorizá-la e transmiti-la para glorificar o teu nome e abençoar pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje nós iniciaremos uma série de mensagens com o tema O que Jesus espera dos seus seguidores. Esse é o tema. Bom, então a partir de hoje e por alguns domingos pela manhã, nós seremos desafiados, estudando em todo o Novo Testamento, nós vamos falar a respeito de todos os mandamentos de Jesus, os mandamentos que nosso Senhor Jesus nos deu. E eu tenho certeza que será não só edificante para a tua vida, mas será de grande capacitação. Até porque a escola bíblica dominical, o culto pela manhã, é um culto de treinamento. Eu gostei muito da oração inicial da Nelma. Nós estamos aqui para sermos treinados, capacitados para a obra do ministério, para realizarmos a obra do ministério. Então, eu quero que desde já você assuma diante do Senhor, com a sua igreja, consigo mesmo, o compromisso de transmitir para pelo menos uma pessoa, no mínimo, o ideal é que faça para mais, é claro, né? Mas se comprometa a compartilhar com uma pessoa o que nós vamos meditar nas manhãs de domingo. Então, entenda como não só uma palavra que está sendo transmitida para você, mas entenda como um treinamento que tem por objetivo colocar imediatamente em prática. Crente bom é crente operante, crente que está servindo. A árvore boa é aquela que dá fruto. Se não dá fruto, não é boa. Então, sejamos todos uma árvore frutífera, louvando e glorificando o Senhor e participando da expansão do reino de Deus que está em pleno andamento. A conversa era de Jesus com Nicodemos, o texto é muito conhecido, por isso não o li inteiro. Mas eu quero chamar a atenção para o espanto de Nicodemos. Como você sabe, Nicodemos era mestre da lei. Para você ter uma ideia, o mestre da lei, ele começa sendo iniciado na lei, na Torá, por volta dos 6 anos de idade. E naquela época, aos 12 anos, ele já havia decorado a lei. E decorar a lei, eu não estou falando dos 10 mandamentos. Estou falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 12 anos, ele havia decorado a Torá, os 5 livros da lei, os 5 livros de Moisés. Aqueles que desempenhassem bem a função
que realmente aprendessem, então eles seriam convidados a continuar, a prosseguir os seus estudos, que os levariam a se tornar escribas, os mestres, os doutores da lei. Então Nicodemos era um doutor da lei, e ele vai procurar Jesus, e ele diz para Jesus: o que o Senhor faz deve ser da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus diz: você precisa nascer de novo. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos se surpreende, sendo ele um doutor da lei, ainda assim ele se surpreende com esta declaração de Jesus. E Jesus se surpreende com a surpresa do Nicodemos face a esta declaração, porque na verdade nosso Senhor Jesus ele não estava trazendo um ensinamento novo, mas ele estava citando Ezequiel, o profeta, que no capítulo 36, versículo 25, diz: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, basicamente, resumidamente, nosso Senhor Jesus estava citando Ezequiel, o profeta, para Nicodemos, e Nicodemos então se surpreende com isso. Isso parece fazer lembrar aquela ocasião em que, na época do reinado de Josias, o profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote do templo, num determinado momento do seu reinado, entra correndo. Vale a pena ler a história do reinado do rei Josias. O sacerdote entra correndo e diz assim: ó rei, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ou seja, um belo dia o sacerdote acordou disposto e disse: vou fazer uma faxina no templo. E na medida em que ia organizando as coisas, encontrou a Bíblia. Os caras haviam perdido a Bíblia. O povo de Deus, a Bíblia estava perdida. E me parece que para muitos como Nicodemos e talvez para alguns entre nós, já há muito tempo a Bíblia foi perdida. Já há muito tempo você pode estar seguindo na tua caminhada de fé, confiando num evangelho diluído que não é evangelho nenhum, confiando num evangelho deturpado que não é evangelho nenhum. A contar pela confusão dos nossos tempos, em tanta gente falando tanta coisa contraditória e afirmando ser as palavras do Senhor, afirmando ser palavras vindas da parte do Senhor, e pessoas estão absorvendo de maneira acrítica, ao invés de fazer como os crentes bereanos lá em Atos, que tudo que o apóstolo Paulo anunciava, o que eles faziam? Diligentemente iam às Escrituras para confirmar se de fato era assim. Então o profeta Ezequiel disse: vai chegar um dia, diz o Senhor, em que eu vou purificar vocês, vou lavar vocês. Eu vou purificar vocês da idolatria. E que idolatria é esta?
A idolatria existe em diversos níveis. Desde o nível mais grosseiro do sujeito que se ajoelha diante de uma estátua, e aí desobedece com isso o primeiro mandamento, que diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. A idolatria se manifesta também através de desobedecer o segundo mandamento. E eu acredito que o segundo mandamento, a desobediência do segundo mandamento ocorre, diferente do primeiro, em um nível um pouco mais sofisticado. E nesse sentido, pode ser que você não esteja caindo na idolatria grosseira do primeiro mandamento, que o primeiro mandamento proíbe, mas esteja caindo na idolatria sutil do segundo mandamento. E o segundo mandamento diz o quê? Não faça nenhum tipo de imagem. Ou seja, o primeiro mandamento diz respeito a adorar outros deuses, que não são deuses na verdade. O segundo mandamento fala a respeito de se criar imagens falsas do Deus verdadeiro. Entendeu a diferença? O sujeito, aparentemente, ele acredita no Deus verdadeiro. Mas esta maneira de acreditar é falsa na medida em que ele cria imagens para representar este Deus. Primariamente, o texto fala de imagens do ponto de visíveis, materiais, em que ele adora uma representação não de um falso Deus, mas uma representação do Deus verdadeiro, mas que ele fez segundo o coração dele, e que, portanto, é falsa. Então, a idolatria sutil consiste em acreditar no Deus verdadeiro, mas de uma forma errada, criando dele uma imagem, um conceito que não é o conceito bíblico. E aí, gente, você e eu corremos o risco, se isso acontecer ou já estiver acontecendo, de entrar pelo cano. Por quê? Porque o Deus verdadeiro, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo. O Deus verdadeiro revela a sua vontade nas Sagradas Escrituras. E se o conceito, se a compreensão que você tem de Deus for diferente do que a Bíblia ensina, você criou um ídolo, segundo a tua imagem e semelhança, um ídolo que atenda bem os seus interesses, os seus desejos, mas ainda assim um ídolo, ainda que você dê para este ídolo o nome de Deus. Um ídolo controlável. Jesus operou muitos milagres. E muitos milagres que Jesus operou foi para auxiliar gente desesperada. Pense no desespero daquele homem e dos seus amigos para abrir um buraco no teto para descer o leito dele na frente de Jesus. Pense no desespero daquele cego que começa a gritar desesperadamente em praça pública: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olhava para essas pessoas com compaixão e atendia os pedidos: mestre, que eu possa ver. Pense no desespero daquela mulher que há muitos anos sofria com aquela hemorragia
e já havia gastado tudo o que tinha e o que não tinha. E num ato de desespero, ela penetra ali no meio da multidão e se agarra ao manto de Jesus e recebe do Senhor a cura. Então, muitas pessoas pediam milagres a Jesus porque o seu coração, a sua situação era uma situação de desespero. Mas também haviam aqueles que pediam sinais com o objetivo de avaliá-lo, de testá-lo. Se o Senhor é Filho de Deus, mostre-nos um sinal, faça alguma coisa extraordinária que me convença. Não era isso que os religiosos, os fariseus faziam? Mostra um sinal para que a gente acredite. Se você é quem diz ser, prove. E quem se coloca, gente, você já fez em algum momento aquela oração terrível que jamais deveria passar pela nossa mente? Se o Senhor é Deus, o Senhor não pode deixar isso acontecer. Se o Senhor é Deus, o Senhor precisa intervir nessa situação. Já fez, eu já fiz. É um horror isso. Pecado. Por quê? Porque quem faz isso está se colocando na posição de julgar, de avaliar a Deus. E é Deus quem julga. É Deus quem avalia e não nós. E era isso que os religiosos faziam. Mostra-nos um sinal. Queremos ver se você de fato é. E a resposta de Jesus sempre foi o quê? Nenhum sinal lhe será dado. Porque Jesus nunca cedeu a este jogo, a esta manipulação por parte daqueles que desejavam controlá-lo, julgá-lo, avaliá-lo. Então, você pode crer num ídolo achando que está crendo no verdadeiro Deus. E o primeiro mandamento que o Senhor Jesus dá para aquele que deseja ser o seu seguidor: você precisa nascer de novo. Nicodemos, com todo o seu entendimento, não entendia. É até engraçado dizer isso. Não entendia essas coisas. O primeiro mandamento de Jesus para aquele que quer ser o seu seguidor: você tem que nascer de novo. Em outras palavras, Deus não pretende dar uma garibada na tua vida, uma reforma, um consertinho aqui, um reparo ali. Deus também não tem como prioridade resolver o seu calo no pé, a sua unha encravada. Embora realize também coisas assim. Mas é possível, e eu tenho dito isso a você em outras circunstâncias, que uma pessoa pode ter uma tremenda experiência de Deus. Deus pode fazer um milagre extraordinário na vida de alguém e ainda assim esse alguém ir para o inferno. O sujeito, no seu desespero, está passando por uma situação caótica, difícil, ele está desesperado, ele clama a Deus por socorro, para que o Senhor intervenha, o cure daquela doença terrível, resolva aquela situação caótica em sua família, restaure o seu casamento, livre o seu filho das drogas, da criminalidade, e Deus vai e realiza, coloca a mão de uma maneira poderosa e aquilo acontece.
Mas aquilo acontece porque Deus é bom. Só que ter uma grande experiência de Deus não significa ser salvo em Jesus Cristo. Para ser salvo por Jesus é necessário dar ouvidos ao Evangelho, se arrepender sinceramente dos pecados, depositar a fé e a fidelidade no nome e na vontade do Senhor. Não adianta desfrutar de muitas bênçãos e até mesmo de grandes milagres de Deus e não nascer de novo. Porque, por maior que seja a bênção, a graça que você receba, esta vida é passageira. O Senhor já escolheu um dia em que julgará todos os homens. E naquele dia, só duas possibilidades haverão: céu e inferno. E quem é que poderá entrar no céu? Aquele que nasceu de novo. Aquele que deu ouvidos e creu. A religião não salva ninguém. Boas obras não salvam ninguém. Ninguém no dia do juízo terá qualquer argumento diante de Deus. E ninguém que viva no pecado terá condição de explicar-se para aquele que nos conhece por dentro. Quem chegará ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e foi purificado em seu coração. Por isso, para aquele que deseja ser um genuíno, um fiel seguidor do Senhor Jesus, e experimentar a generosa, grandiosa e eterna recompensa que Ele dá, de todos os mandamentos, de tudo aquilo que Jesus espera dos seus seguidores. O primeiro, fundamental, imprescindível, é este. Acontece que nascer de novo não é resultado de esforço nosso. É necessário nascer espiritualmente, porque sem Cristo o ser humano está morto espiritualmente. E o morto não pode fazer nada por si mesmo. Só por uma intervenção divina, sobrenatural, isto é possível. Também não se chega a Deus a partir da sua própria lógica, do seu próprio raciocínio. A sabedoria de Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 1, a sabedoria de Deus determinou que a sabedoria humana não o conheceria. Vou repetir. A sabedoria de Deus determinou que a sabedoria humana não o conheceria. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais. Os gentios, os gregos, buscam sabedoria. Ou seja, procuram exercitar
as formas mais sublimes, mais bonitas, mais politicamente corretas da religião e do conhecimento humano e de toda a ciência. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Onde está o sábio? Paulo pergunta, se referindo aos filósofos gregos. Onde está o escriba? Paulo pergunta, se referindo aos maiores pensadores judeus. Porventura Deus não fez louca a sabedoria, a lógica deste mundo? Então é necessário nascer de novo. E o novo nascimento é obra do Espírito de Deus. E Deus opera este novo nascimento na vida dos seus chamados, dos seus eleitos, daqueles que creem, daqueles que reconhecem que estão falidos. O pai do Luiz sofreu um acidente de carro essa semana. Não se machucou. E aí o Luiz me falou por telefone que o carro tinha dado perda total. Mas ninguém se machucou pela graça do Senhor. Estavam voltando de um culto. E aí hoje passei lá para dar uma carona para ele, ele falou, não, o carro não deu perda total. Dá para consertar. E quem já teve um carro batido, comprou um carro que já foi batido, sabe que o negócio não fica bom. Né? O negócio não fica bom. Enquanto alguém acha que a sua vida dá para ser consertada, não há muito o que fazer. Mas o Evangelho declara perda total para o ser humano. Não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se desviaram. Não tem conserto, não tem reforma, não tem garibada que dê jeito. Precisa morrer e nascer de novo. E só o Senhor faz isso. Só o Senhor opera isso. E o Senhor opera para aquele que crê. Por isso, nesta série de mensagens que começamos hoje, com este tema, o que Jesus espera dos seus seguidores, o primeiro mandamento de Jesus, e o mais fundamental, sem o qual nada para frente fará sentido, é ter certeza de que você nasceu de novo, ter certeza de que você é um salvo por Jesus, ter certeza de que os seus pecados estão perdoados, ter certeza de que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro que operou o sacrifício definitivo, ter a certeza de que você foi purificado e recebeu o novo coração de carne no lugar do coração de pedra, conforme predito por Ezequiel. Daí para frente, a coisa flui. Daí para frente, as coisas se encaixam. Até porque os outros mandamentos de Deus são altos demais. Só podem ser alcançados na medida em que somos capacitados por Ele. E Ele só capacita quem é dele, quem Ele adotou como filho por meio de Cristo Jesus. Então considere, avalie, reavalie a tua própria condição, para que nós possamos então seguir adiante. Mas como eu tenho no meu coração que praticamente todos aqui, ou quase todos, são pessoas que nasceram de novo genuinamente, que já obedeceram este primeiro mandamento,
Então, o teu desafio nesta semana é anunciar isso para alguém. Anuncie isso para o seu colega de trabalho, seu vizinho, mais gente boa. Sabe por quê? Porque se existe um lugar que vai ter gente boa, é o inferno. Esqueça essa ideia de que só vai para o inferno quem cometeu crime hediondo. O inferno vai ser um lugar cheio de gente boa. Tem muita gente ruim nesse mundo. Mas a maior parte das pessoas que a gente conhece é gente boa, né? Seus vizinhos lá não são gente boa, não são crentes, mas são gente boa. Pessoal do seu trabalho, não entregaram a vida a Jesus, mas são gente boa. Não é? Pessoal da escola, da faculdade, gente boa. Mas não tem a Cristo. E eles precisam compreender. Nicodemos, gente muito boa, da melhor qualidade, fazia parte dos 71 membros do Sinédrio que governavam a nação. Gente muito boa, gente selecionada, a nata da sociedade. Mas não tinha o conhecimento de Deus. Não tinha nascido de novo. Então compartilhe isso com as pessoas da tua volta. Você precisa nascer de novo. E só Deus pode operar isso, e Ele só opera na vida daquele que crê em Jesus. E você não pode viver mais nenhum dia negligenciando esta verdade, que é a verdade mais importante da vida. Tá bom? Que Deus nos abençoe. É para fazer, hein? Compromisso, tudo bem? Amém? Quem diz amém, se compromete, lembra?